Olá, meu nome é Rodrigo Leocádio e nesse vídeo você vai aprender como as cores são formadas nas impressoras através do processo CMYK e vamos fazer uma análise também de uma impressão com um microscópio eletrônico. É muito interessante, fica ligado, não saia daí. Esse vídeo é a continuação do primeiro, tudo sobre cores CMYK. Caso não tenha assistido, eu recomendo que assista, o link está aqui na descrição. Para a gente começar, vamos dar uma recapituladazinha básica aí no primeiro vídeo, onde foi mostrado lá o princípio de funcionamento das cores. Então nós pegamos algumas tintas que simulariam ali o cian, o magenta, o yellow e o black, o CMYK, e fizemos essa mistura ali com o pincel de uma forma bem didática para poder ilustrar o princípio de funcionamento. Porém, nas impressoras reais, seja ela de pequeno porte, essa impressorinha de mesa que a gente tem em casa, ou seja ela aquela impressora industrial em gráficas, o processo de formação das cores varia um pouquinho. E isso a gente vai entender aqui e vamos explicar direitinho como que isso funciona. Porém, o princípio de funcionamento em si, da formação de cores, daquela mistura de cores, aquilo ali é uma coisa real, e esse princípio é utilizado por pintores, né, onde pegam as tintas ali e fazem essas misturas para poder chegar numa cor específica e assim ele faz aquela pintura daquela cor. Sendo assim, precisamos saber de dois princípios básicos. O primeiro princípio básico é que toda impressão é formada por pontos. É isso mesmo, por mais que não pareça, toda impressão, seja ela uma impressão que saiu da sua impressorinha de casa ou uma impressora mais industrial, ela é formada por pontos. Então, se pegarmos aqui uma impressão, seja ela uma cor sólida, uma imagem, e pegarmos um microscópio eletrônico, ou uma lupa, ou alguma coisa assim, ou dependendo da impressora, até mesmo em olho nu, olhando mais próximo, a gente consegue perceber que a formação da imagem e das cores, a gente percebe vários pontinhos. O segundo princípio básico que a gente precisa de saber é que todas as imagens elas são formadas por sobreposição de camadas das cores CMYK. Então eu tenho uma camada de cada cor sobreposta. E o que eu quero dizer com isso? É como se eu tivesse essa impressão aqui e pegasse uma impressão como essa, extraísse tudo que é magenta dessa impressão e aplicasse numa folha. Então seria basicamente isso aqui. É como se eu tivesse extraído tudo que é magenta dessa imagem e colocado ela em uma folha. E assim sucessivamente para as demais cores. Então como se eu tivesse extraído tudo que é preto e colocado aqui, tudo que é amarelo ali e tudo que é ciano numa quarta folha. Então, ou seja, eu tenho 4 camadas, das quais essas 4 camadas alinhadas de forma precisa, essas camadas, um empilhamento de forma precisa dessas camadas, formam a imagem impressa que a gente vê aqui como colorida. E é assim que as impressoras elas trabalham, com empilhamento de camadas, o segundo princípio de funcionamento básico. Falando de impressão, de impressora propriamente dita, a gente pode classificar essas impressoras em dois grandes grupos. As impressoras digitais e as impressoras offset. Esse tema de diferença entre uma impressora digital e uma impressora offset é um tema assim, bem grande. Isso vale até a pena gravar um vídeo específico para isso, eu vou fazer. Porém, vou dar uma pincelada básica assim, para a gente entender um pouquinho do conceito e a diferença entre uma e outra. Nas impressoras digitais, o conceito básico dela é que eu consigo fazer múltiplas páginas de forma sequencial. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma revistinha como essa aqui, 20, 40 páginas. Então eu imprimo a página 1, a página 2, a página 3, a página 4, sem nenhum tipo de processo adicional na máquina. Eu simplesmente mando imprimir, essas imagens de cada página é formada de forma online e eu tenho esse resultado de múltiplas páginas sendo impressas de uma atrás da outra. O processo de impressão offset ele varia um pouquinho, a gente vai mostrar aqui, eu tenho alguns exemplos, essas imagens elas são gravadas em chapas e esse processo de troca de chapa, então, ou seja, eu não consigo fazer múltiplas páginas de uma forma imediata. Eu quero sair um livro de 20 páginas, eu tenho que imprimir primeiro todas as primeiras páginas, depois todas as segundas páginas. A gente vai entender melhor isso aqui que eu vou dar um exemplo, ok? Então, falando de formação de imagem, que é o tema nosso aqui, em relação às impressoras digitais, a gente pode dizer que nós temos aqui basicamente dois grupos, ainda uma subdivisão das impressoras digitais. A gente tem elas ali, as impressoras jato de tinta, que são essas impressorinhas HP de mesa que a gente tem em casa, que é aquele carrinho, né? Ele vai para a esquerda, para a direita ali com o cartuchinho.
e as impressoras a laser e as impressoras que seriam os offsets digitais, que tem um princípio similar ao da impressora offset digital, porém o trabalho é um pouquinho diferente e a gente vai esclarecer melhor isso aqui. Então essa impressora jato de tinta, como a gente disse aqui, o segundo princípio, o primeiro princípio, então na impressora jato de tinta, a impressão vai ser formada por pontos. E essas 4 camadas, que é a formação da imagem no CMYK, ela é formada desse jeito, com as 4 camadas, ela, numa impressora jato de tinta, ela não existe aquela coisa assim, olha, eu imprimo tudo que é magenta, depois eu pego aquela folha, entra novamente, imprime tudo que é cian, não existe isso. Então a gente sabe bem, a impressora ela tem o cartuchinho, né, que é a cabeça de impressão, e algumas a cabeça de impressão é separada, algumas o cartucho é junto. E ali, à medida que aquele cartucho de impressão ele vai para a esquerda, para a direita, ele faz um scanner, ele varre aquela página, aquelas cores elas existem primeiro o magenta, depois o cian, depois o yellow, depois o black. Então, à medida que aquele carrinho vai passando em cima da folha, ele joga um atrás do outro. Então, ainda assim, apesar de ser uma formação da imagem completa, é feito por camadas. Eu jogo uma camada, depois na sequência eu jogo a segunda, a terceira e a quarta, e aquilo são feitas várias linhas, de modo que aquela página inteira ela seja formada. O segundo grupo de impressão, que é as impressoras lasers e os offsets digitais, eles já têm um comportamento diferente. Aí sim, nessas máquinas, isso varia um pouquinho de impressora para impressora, mas no geral, a impressão ela é feita, tudo que é magenta é revelado na folha, essa folha dá um giro, depois aplica-se em cima tudo que é cian, essa folha dá outro giro, tudo que é preto, tudo que é amarelo. Não necessariamente nessa sequência, cian, magenta, amarelo, black. Então existe uma sequência correta de aplicação das camadas, mas o conceito é para a gente entender que isso é feito por sobreposição de camadas de forma precisa. Então assim que é feito a formação final das imagens utilizando o CMYK. A gente vai dar uma olhada direitinho, vai entender direitinho aqui usando o microscópio. Isso é um pouquinho mais para frente, segura aí que vocês vão entender direitinho. Agora, para ilustrar como funciona uma impressão dessa aqui num equipamento offset, eu trouxe aqui, eu tenho as 4 chapas. O processo muda um pouco para a gente entender isso do digital para o offset. Isso aqui é a grande diferença, que essa separação de cores, né, magenta, cian, black e o yellow, ela é feita de forma antecipada, de forma externa. Então, ou seja, o arquivo, antes de isso ser colocado na impressora, eu tenho um equipamento antes que faz a gravação dessas 4 chapas aqui. Então a gente pode entender aqui, começar a entender por que é difícil ter que ter páginas variáveis no offset. Então eu posso te dizer que aqui, ó, isso aqui são chapas de alumínio, ó, chapa de alumínio mesmo, em que isso é gravado, aquela separação de cores, né, uma em cada chapa, e assim a gente já pode começar a entender a diferença entre o offset digital, entre a impressão digital e a impressão offset, que numa impressão offset eu tenho um custo de arranque muito maior. Então se eu pego essas 4 chapas aqui de alumínio, a gente sabe que alumínio não é um material barato. Então o alumínio é tratado para ser sensibilizado, para ter possibilidade de gravação. Então se eu quero fazer uma tiragem pequena no offset, aquele custo ele começa a ficar inviável, né? No digital ao contrário, a primeira folha já sai pronta sem nenhum ajuste, sem nada. E eu tenho um ganho de escala. Então quando eu imprimo muito no offset, o custo dessa chapa é diluído pela quantidade de cópias. Se eu faço pouco, isso dá mais prejuízo, fica mais caro a cópia. Só que tem um ponto em que cruza, né? Então dependendo, tem uma tiragem específica que varia de equipamento para equipamento. Abaixo de uma quantidade vale a pena fazer no digital, acima de uma quantidade vale a pena fazer no processo de offset. Agora vamos partir para uma experiência prática de entender aqui como é que funciona a formação das cores aqui nessa imagem. Eu tenho aqui alguns patches, aqui, alguns quadradinhos com percentual de cores, então eu tenho 20%, eu tenho 50%, 70%, 90% e 100% de magenta, de cian, de yellow, e algumas misturas diferentes aqui para a gente poder fazer uma análise. Então a gente pega o microscópio eletrônico, esse microscópio aqui, ele tem um zoom aqui de 0 a 1000 vezes, então vai dar para a gente perceber direitinho. Vamos começar pelo primeiro princípio, vamos fazer uma análise aqui desse quadradinho aqui, dessa linha de 20%. Então eu pego aqui, ó, vamos fazer uma análise desse primeiro aqui. Então eu coloquei aqui em 20%.
Então a primeira coisa que a gente começa a analisar e observar é que aquele princípio básico número 1, toda impressão ela é formada por pontos. Então tá aqui, esse é 20%, significa que essas áreas onde tem pontos, eles fazem uma cobertura de 20% da área total. Então eu pego aqui o ciano, pego aqui o amarelo, eu pego aqui um outro petzinho aqui, um outro quadradinho com 50%. Então já deu para perceber que eu tenho muito mais 75%, 90% e 100%. Então esse quadradinho aqui 100%, então a gente já começa a perceber que em 100% aqui a gente está vendo alguns pontos brancos, mas aqui no microscópio, na pontinha dele, ó, eu tenho uma luz, então essa luz, esse papel aqui ele é um pouco reflexivo, então dá algum brilho, mas assim, a gente olhando aqui, ó, olhando a olho nu aqui, eu não percebo nenhum pontinho branco. Obviamente, como eu falei, o zoom é de 0 a 1000, então, ou seja, a gente começa a entrar ali até na fibra do papel, mas olhando a olho nu, eu não tenho nenhuma variação. Uma outra coisa legal aqui que a gente pode perceber também, a questão da formação da imagem. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, esses dois quadradinhos aqui, eu tenho ele 50% de cian, 50% de amarelo, e no encontro das duas eu estou vendo aqui um retângulo verde, ok? Então eu olhando de longe eu estou vendo um retângulo verde. Vamos fazer análise no microscópio do que é essa formação de imagem aqui. Então eu pego aqui, ó, coloco o microscópio na parte ciano, então a gente está vendo aqui bolinhas de 50% aí, né? Que seria metade da página. Coloco no amarelo, também tem 50% da página de amarelo, e eu vou andando aqui para chegar na parte verde, ó. A gente começa a perceber aqui, ó lá, o encontro das duas. Então eu passei lá, tem o cian, depois eu voltei, eu tenho o verde. Então aqui a gente consegue perceber que nós temos aqui pontos amarelos, existe uma certa sobreposição também de cores, então a imagem ela não é só formada por pontos distintos, ela existe sobreposição real mesmo de cores. Então a gente está vendo aqui, ó, tem pontos que são verde, porque ali está misturado o amarelo com o ciano. Eu consigo ver pontos só amarelo e eu consigo ver pontos só cian. E assim é formada essa parte de cores. Então, apesar de ter pontos misturados de cores diferentes, quando eu olho de longe, eu tenho a sensação visual de ver o verde. E é assim que é formado as imagens, tanto nas impressoras quanto em monitor. Porém, o princípio é outro. Tem outro vídeo que eu gravei também, que é tudo sobre cores RGB. Você pode, tem a descrição no link também, você pode dar uma olhadinha lá, é super legal. No monitor a mesma coisa, a formação das cores, eu tenho ali pontos com cores diferentes, de modo que eu olho aquilo de longe, eu tenho a sensação visual da cor tal, ou da cor amarela, da cor azul, mas quando eu aprofundo naquela cor eu vejo que ela é feita por uma composição de outras cores. Vamos fazer uma segunda análise aqui, para a gente poder avançar também no entendimento. Vamos pegar aqui dessas cores aqui, eu tenho aqui, por exemplo, esse quadradinho verde claro. Vamos fazer uma análise aqui da composição do que é esse quadradinho amarelo aqui, só usando o microscópio. Então eu colocando aqui esse quadradinho verde, colocando aqui, eu tenho aqui, ó, observando o microscópio, o que eu estou vendo? Eu estou vendo pontos verdes e um fundo amarelo. Então aqui, olhando a composição dessa cor, a gente consegue entender perfeitamente isso aqui. 50% de cian, 100% de yellow. Assim, o que isso significa? Eu peguei 50% de cian, que seria esses pontos azuis, 100% de amarelo, eu tenho uma área inteira coberta de amarelo, e faço essa sobreposição, coloco o ciano em cima, eu tenho exatamente isso aqui, ó. E por que ficou verde? Porque o ciano, houve sim uma sobreposição da cor ciano com amarelo, o fundo é todo amarelo, então essa mistura da cor real, ela formou aí sim a cor verde, de um tom mais claro, mais amarelado, porque eu tenho mais amarelo do que o ciano propriamente dito. Obviamente que esse é o princípio de funcionamento, né? Apesar de não ter dentro da impressora assim, micromisturadores para formar a cor específica para ser aplicada, essa mistura ela acontece de uma forma, porém em uma forma de pontos e às vezes mesmo de sobreposição de áreas mesmo. Eu tenho uma área completamente contínua com uma cor e aplicado uma outra área contínua em cima, então existe uma mistura mesmo dessas cores para poder formar a cor final ali. Para a gente poder ilustrar também a questão aí do CMYK e fechar essa parte aqui, vamos fazer uma análise de uma outra situação de cores aqui. Tem esses quadradinhos aqui, esses últimos, então a gente pode perceber que a gente está vendo aqui, vai de um cinza claro até o preto. Eu vou pegar aqui o 40%, por exemplo. Então, eu olhando para isso aqui, visualmente eu estou vendo o quê?
eu estou vendo um cinza, né, com um percentual de 40%. Ok? Porém, esse cinza aqui ele é formado pelas cores CMYK, e aí volta naquele conceito do preto processado. Eu tenho o preto comum, então lembrando aí do conceito do CMYK, se eu somo todas as tintas, me dá o preto, me dá a cor escura, ok? Que é o contrário do RGB. Todas as luzes eu tenho o branco. E aí a gente pegando o microscópio aqui, fazendo uma análise desse cinza 40% aqui, quando eu coloco isso lá, olha o que a gente está vendo. Na realidade, nós estamos vendo pontos coloridos ali. Então, como eu disse, está 40% de CMYK, então eu tenho pontos amarelos, eu consigo detectar pontos pretos, ciano, e das 4 cores. E também, assim, em alguns momentos existem algumas sobreposições. Então, onde o amarelo sobrepõe com o magenta, eu tenho pontos vermelhos. Onde o ciano sobrepõe com o amarelo, eu tenho pontos verdes. Então, porém, essa composição maluca aqui, né, de pontos, olhando isso de longe, eu tenho a formação da cor preta, que seria a teoria do CMYK. Para finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui bem rápida. Na teoria da formação de cores, a gente fez um inverso, nós mostramos a prática aqui numa impressão real, e agora vamos mostrar um pouquinho da teoria. Então, olhando aqui para a tela, a gente tem 4 quadrados aqui, cian, magenta e CMYK, um de cada cor, e a ideia é só a gente fazer uma formação, a gente sabe, já entendeu que todas as imagens são formadas por pontos. E aí, o que acontece? Essa formação de pontos, então, eu posso fazer uma sobreposição aleatória aqui, enfim, fazer uma sobreposição qualquer aqui desses pontos, a gente vai perceber um certo padrão, etc e tal. Porém, na impressão real, essa formação de imagens aqui, ela sofre algumas variações, né? Pequenas aqui, mas elas são importantes, vamos entender. O amarelo, na verdade, eles trabalham com inclinação de 0 graus. Então, em relação ao eixo X, não tenho nenhuma inclinação, eu tenho 0 graus. O ciano, eu tenho aqui inclinação de 15 graus. 15 graus. Então eu posso perceber que em relação ao eixo X aqui, ó, ele levantou 15 graus. O black, 45 graus. E o magenta eu tenho 75 graus. Ah, por que desse 75, 45 e 15? Isso são convenções que os fabricantes de impressoras trabalham. Pode ter impressora que tem variações, mas isso aqui é um padrão, vamos dizer assim, definido pelos fabricantes de impressoras. Esse padrão aqui é muito utilizado. E aí, quando a gente pega essas 4 imagens aqui e vamos trabalhar a sobreposição dessas 4 imagens, eu estou aqui no Illustrator, eu vou fazer aqui uma sobreposição da imagem. E aí, quando a gente olha para essa imagem, principalmente de longe, né? De longe a gente consegue perceber um pouco mais. A gente consegue perceber já uma formação de padrões. É como se tivessem aqui, ó, determinadas rosetas, tá vendo? Padrões circulares. Então a gente percebe, em linhas gerais, esse padrão circular. Isso é muito interessante porque em impressões de impressoras digitais ou de impressoras offset, a gente consegue perceber esse padrão aqui de uma forma muito nítida. Isso aqui é uma impressão real, que eu peguei uma máquina fotográfica com uma lente macro e fui fazendo aquela aproximação assim até chegar bem no nível bem pequeno. Então a gente pode observar aqui, ó, a gente vai dando zoom a cada imagem que eu vou passando aqui, a gente vai dando um zoom e a gente pode perceber aqui no macacão laranjado dele, e principalmente nessa imagem a gente já começa a perceber aquele padrão das rosetas bem nítido aqui, né? Vou fazendo um comparativo aqui com a imagem anterior, então a gente vê as rosetas aqui, né? Sem imagens circulares, ou diminuindo aqui a gente percebe mais, né? Tem uma percepção melhor. E a gente começa a ver até chegar num nível que aquilo é completamente nítido. Então aqui no zoom máximo que minha lente deu, a gente consegue perceber essa sobreposição de cores, de pontos. Essa sobreposição e essas cores e esses tons, eles formam essa imagem específica. Aquela outra que a gente fez foi simplesmente uma imagem aleatória para poder ilustrar de forma didática como que funciona essa questão da impressão. Bom, espero que vocês tenham aprendido aí como que funciona esse conceito aí de formação de imagem. Espero que tenha gostado também. Eu queria te pedir para inscrever aqui no canal, ativa as notificações assim que a gente for lançando novos vídeos, você vai ser aí os primeiros a receber. Se você achar que essa informação ela é relevante, compartilhe com seus amigos, com quem você acha que é legal entender isso aí, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.